Nós estamos já no segundo domingo do Advento, no tempo de preparação para o Natal. E algumas coisas desse tempo de preparação para o Natal vêm à nossa mente e vêm ao nosso coração. Pela manhã eu compartilhei que esse tempo de preparação para o Natal nos lembra de amor. Por isso as pessoas são mais generosas, por isso que as pessoas estão mais abertas a doar, a se dar, a contribuir, a fazer atos de compaixão e graça. E eu vou repetir o que disse pela manhã. Algumas pessoas que não têm boa cabeça, que precisa melhorar muito, dizem assim: mas o que adianta ser generoso só em dezembro? Meus queridos irmãos, se fosse ser generoso apenas por um dia, já valeria a pena. E se fica generoso alguns dias em dezembro, Deus seja louvado. Claro que o ideal é que a generosidade fosse feita e praticada por nós todos os dias da nossa vida, que nós não esperássemos esse tempo para sermos mais generosos, que nós não esperássemos esse tempo para doar, para abençoar, para estar mais perto, para viver mais. Mas, meus queridos irmãos, esse tempo, ele é um tempo que nos lembra de amor, porque nós fomos alvos do maior amor do mundo, e o maior amor do mundo foi o amor de Deus por nós. E lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é tempo de amor. Natal lembra do maior amor do mundo, porque Jesus morreu por nós, sabendo quem nós éramos e quem nós seríamos. Porque para Deus não há passado, não há presente, não há futuro e nem passado. Deus é o eterno presente. Quando Moisés foi estar com o Faraó, ele disse: ó Senhor, como eu vou chegar diante de Faraó? E como eu vou dizer quem me mandou a ele? Deus disse a Moisés: olha, Moisés, você vai lá e vai dizer que o Eu Sou te enviou. Deus irmãos, Ele é o eterno presente. Ele sabe de todas as coisas e Ele me amou, mesmo sabendo dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, da minha carnalidade, da minha ruindade. Porque todos nós somos maus. Todos nós temos a natureza má, mas Jesus, sabendo da natureza, Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Por isso que ninguém consegue entender o amor de Deus. O amor de Deus, ou você se rende a Ele, ou você não se rende a Ele. Você precisa se render ao amor de Deus. Você precisa dizer: eu me rendo, eu quero ser amado, eu quero sentir este amor de Deus pela minha vida. Mas há uma segunda coisa, irmãos, que esse tempo de advento, esse tempo de preparação para o Natal nos lembra. Em segundo lugar, ele nos lembra de promessas. Ele nos lembra de promessas. Quando o homem falhou, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, Deus fez ali a promessa que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas milhares de anos antes de Jesus nascer, Jesus já estava prometido. E nós vemos promessas sobre ele, nós lemos em toda a Bíblia. Antes de chegar no Novo Testamento, promessas a respeito de Jesus. Nós encontramos Abraão falando de Jesus, apontando para Jesus. Nós encontramos os Salmos apontando para Jesus. Nós encontramos Moisés apontando para Jesus. Nós encontramos tantas coisas que apontam para Jesus. Mas quando nós chegamos nos profetas, em especial em Isaías, nós encontramos o livro chamado das promessas, das profecias sobre Jesus. E no capítulo 7, eu queria que você lesse comigo, no capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta
profetizou assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o seu nome Emanuel. Isso era aproximadamente, irmãos, 700 anos do acontecimento. Deus promete, 700 anos antes, esta profecia foi feita. E Daniel e Isaías faz essa promessa. Judá estava sendo perseguida, Jerusalém e a Síria queriam tomar, e o rei estava preocupado, a situação estava muito complicada, mas Deus fez uma promessa que eles não chegaram a ver. Temos outras promessas a respeito de Jesus, mas quando chegamos no capítulo 9, nós encontramos aquele texto maravilhoso do Natal, a partir do versículo 6, quando o profeta profetizou assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do versículo 7, e do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Natal é maravilhoso porque nós lembramos de um Deus que faz promessas, de um Deus que prometeu libertar aquele povo, de um Deus que prometeu a salvação para o povo, de um Deus que prometeu salvação para o mundo e para aqueles que nele creem. Quando nós chegamos no Santo Evangelho de Mateus, a partir do primeiro versículo, nós vamos encontrar, a partir do primeiro capítulo, nós vamos encontrar o cumprimento de todas estas promessas. Lá, quando se lembrar de Malaquias, quando ele diz: e tu, Belém, Efrata, a promessa de que Jesus nasceria em Belém, e tudo se cumpre, meus irmãos, e tudo acontece como Deus havia falado. E qual a lição que a gente aprende nesse tempo de Natal, nesse tempo de preparação para o Natal, nesse tempo de um Deus que fez e faz promessas? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus é imutável. A imutabilidade de Deus. Deus não muda, sobre ele não há dúvida e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Deus não faz a promessa hoje e se arrepende, porque Deus não se arrepende, porque arrependimento é um sentimento humano. E você vai dizer: pastor, mas a Bíblia diz que Deus havera se arrependido de ter feito aquele povo. Meus queridos, ali a linguagem é uma linguagem para que a gente entenda o que Deus estava fazendo e o que aconteceu, mas não que Deus havera se arrependido como nós nos arrependemos. Porque Deus sabe de tudo, ele não é pego de surpresa, ele não é assustado com nada, ele sabe de todas as coisas. E quando falamos de promessas, encontramos um Deus que não muda, que pode passar o tempo, pode passar as estações, pode mudar, mas aquilo que ele prometeu se cumpre. Aquilo que ele fala não volta atrás. A palavra dele não volta vazia. Por isso, nesta noite, você precisa confiar que quando olhamos para o Natal, olhamos para um Deus imutável, de um Deus que não mudou, de um Deus que prometeu salvar o homem, de um Deus que prometeu de tirar o homem da perdição, de enviar um sacrifício perfeito, de enviar um reino de que nunca será fim, e ele assim o fez. As pessoas olham para Deus e pensam que Deus é igual ao homem.
Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nesta noite você precisa se agarrar a esse aspecto, esse atributo da imutabilidade de Deus. Deus nunca mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segundo aspecto que nós podemos ver quando falamos sobre promessas nesse tempo de Natal, além de falar da imutabilidade de Deus, nós podemos falar que Deus ele é infalível. Ele não é só imutável, ele é infalível, ele não falha, ele nunca falhou e ele nunca falhará. Às vezes a gente pergunta, será que Deus não errou? Será que Deus não falhou? E agora é muito interessante as pessoas dizerem que Deus errou, muitas pessoas dizem, Deus errou, eu pertenço a um comportamento X e nasci num corpo de comportamento Y. Há muitas pessoas dizendo que Deus errou, porque as pessoas mudam, elas erram, elas falham, e ela quer dizer que Deus falha. Pastor Jorge Linhares foi ao Ministério Público na cidade de Belo Horizonte, porque ele disse, Deus não falha. Deus não falha. E quando chegou diante do Ministério Público para fazer o TAC, o texto de ajustamento de conduta, o procurador ou o promotor disse, pastor, o senhor não vai assinar nada aqui, eu vou mandar arquivar o caso, porque o senhor está correto. Deus não falha. Deus não cria ninguém num corpo de outro que não é dele. Deus não cria um homem no corpo de mulher e nem mulher no corpo de homem. Deus é perfeito. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Tudo que ele faz, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando olhamos a criação no livro do Gênesis, nós vamos ver que tudo que ele fez, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, porque ele não falha. Mas o povo quer dizer que Deus falha, o povo quer dizer que Deus erra, o povo quer dizer que Deus se confunde. Mas nós, nesse tempo de Natal, podem falar o que quiser, mas toda celebração natalina vai se reportar a um Deus que não falhou. Há um Deus que passaram-se todas as pessoas, passaram-se todos os governos, passaram-se todos os imperadores, passaram todos aqueles que queriam destruir. Se lembra que quando Jesus nasceu, Herodes soube que tinha nascido o rei dos judeus. E ele pensou que, olha, esse rei que nasceu vai tomar o meu trono. O que ele mandou fazer? Matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus providenciou a fuga do seu filho, porque ele não falha, irmão. A gente olha, ai meu Deus, agora Jesus vai morrer, o pequeno bebê vai morrer, se o rei mandou matar todas as crianças. Mas Deus providenciou a fuga para Jesus, porque Jesus só ia morrer no momento certo, na hora certa e pelos momentos certos. Quantos teólogos, quantos crentes progressistas vão dizer que Deus morreu por causa da luta política, porque ele defendia as minorias. Meus queridos irmãos, Jesus, quando morreu, ele morreu porque havia uma promessa que ele morreria. O próprio profeta Isaías profetizou que ele seria esmagado, que ele seria moído pelas nossas transgressões. O profeta Isaías vai profetizar que ele ia enfermar, ia ficar terrivelmente mal. E as pessoas dizem, oh não, Jesus morreu
porque ele era um agente político, porque ele era um agente social, porque ele queria transformar o mundo. Balela para quem quer acreditar. Eu fico com a Bíblia. Jesus morreu para nos salvar e para nos trazer a salvação, para provar, para mostrar ao mundo que Deus não falha e que o plano dele era correto e que tinha que ter alguém perfeito, um cordeiro sem mácula, sem falha, que seria morto, seria o sacrifício perfeito de uma vez por todas para perdão de todos os pecados daqueles que nasceram até aquele momento e de todos que vão nascer até que o plano de Deus se concretize. Em primeiro lugar, queridos, quando eu olho para o Natal, vejo um Deus de promessas que não ficaram perdidas no espaço, de promessas que se concretizaram ao longo da palavra de Deus, de promessas que nós vivemos nos dias de hoje. Isso aí a gente aprende que Deus é imutável. Você serve a um Deus que não muda. Você serve a um Deus em quem você pode confiar. Mas você também aprende que você serve a um Deus que não falha. Há um Deus que é infalível e que tudo que Ele faz é perfeito. Então eu e você podemos confiar nele. Nesse tempo de Natal, não fique preocupado com outras coisas. Você sabe o sentido do Natal, eu sei o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Cristo. E nós celebramos a Ele. E nós celebramos as promessas cumpridas, nós celebramos tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer na história, porque ainda há promessas a se cumprir. E a maior promessa que vai se cumprir é a volta dele para nos buscar. O apóstolo Pedro vai dizer que por mais que muitos a considerem por tardia, ele voltará e não tardará. E quando ele voltar, ele precisa me encontrar e ele precisa te encontrar alerta, confiando nele, confiando que ele é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E eu quero encerrar nesta noite perguntando a você, o que você pensa nessas preparações para o Natal? São só roupas novas? Só são a troca dos móveis? São só a preocupação aonde você vai cear? É só a preocupação porque talvez você não tenha recursos para ter todos aqueles apetrechos que tem numa ceia de Natal? Ou você está pensando que você, como que tiver, vai celebrar as promessas de Deus que foram cumpridas em Jesus? Quando aqueles homens celebraram o primeiro Natal, foram a encontro de Jesus. Jesus nasceu pobre, em Belém da Judéia, numa estrebaria, mas os anjos cantaram. Os astros do céu mostraram que ele nasceu para nos dar a salvação. E as pessoas, neste tempo, não sabem ou esquecem. Esta mensagem tem sido esvaziada ao longo dos anos, mas os crentes precisam acordar. Os crentes precisam despertar e celebrar o verdadeiro sentido do Natal, olhando para as promessas de Deus, olhando para aquilo que Ele falou, olhando para aquilo que Ele deixou, olhando para a linha do tempo, desde que Ele falou, e as coisas você vai ticando, cumpriu, falta essa, e ela não vai deixar de se cumprir. Talvez você está achando que Deus tem promessas para você, para a sua vida, para a sua família, e ainda não se cumpriram. Eu quero dizer, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe a sua casa, Ele não vai deixar, Ele nunca ficou devendo nada a ninguém. O que você precisa é confiar na promessa de Deus. Aquele povo que estava escravo, aquele povo que estava oprimido, aquele povo que estava sofrendo, eles receberam a promessa. Eles morreram confiados naquela promessa. E eu e você vamos desistir da promessa
das promessas de Deus? Vamos parar pelo meio do caminho? Vamos deixar de confiar porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos? Vamos deixar de confiar nas promessas de Deus porque não temos o emprego que queremos? Vamos deixar de confiar na promessa de Deus, nas promessas de Deus, porque não temos a casa que queremos, porque não temos os recursos que queremos? Eu quero dizer para você que tudo isso vai ficar por aqui. As boas casas vão ficar por aqui, os bons empregos vão ficar por aqui, as boas roupas vão ficar por aqui, os bons recursos vão ficar por aqui. Mas aquele que confiar nas promessas de Deus vai viver com Ele eternamente. Nessa noite, em quem você está confiando? Nesta noite, para qual promessas você está olhando? Para as promessas dos homens? Para as promessas dos governos? Para as promessas particulares? Nessa noite você precisa olhar para as promessas de Deus, porque elas nunca falham. Curve a sua cabeça nesta hora e vamos orar. Ore ao Senhor nesta noite. Peça ao Senhor. Talvez algo esteja impedindo de você olhar para esse Deus Todo-Poderoso, para este Deus que prometeu e se cumpriu, para esse Deus que diz que ia fazer e fez, para esse Deus que continua agindo, continua fazendo, continua trabalhando. Deus está agindo, irmãos, nesse tempo, e você precisa descobrir onde Ele está agindo, se unir a Ele. Você precisa confiar, porque Ele está trabalhando em teu favor. Você precisa parar. Você precisa parar de ficar pensando no que os outros dizem, porque alguém disse: não, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Ah, porque a minha família é pobre, porque a minha família é isso, porque a minha família é aquilo. Queridos, não importa o que seja a sua família, importa é que você precisa confiar nas promessas de Deus. Você e eu precisamos confiar nas promessas de Deus e celebrar o Natal confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor fez promessas ao teu povo no passado, milhares e milhares de anos, mas elas não ficaram no tempo, elas foram cumpridas em Jesus. Nele está o sim, nele está o amém, e nós confiamos, ó Deus, que o Senhor é aquele que fala e faz. Por isso, nesta noite, Senhor, quem sabe alguém com a sua fé enfraquecida, quem sabe alguém desanimado por causa da espera da promessa, mas, ó Deus, nos ajuda a viver confiados e confiantes no Senhor, independente do tempo que estamos esperando. Se 10, 15, 20, 50 anos, se o Senhor fez promessas, o Senhor vai se cumprir, o Senhor as vai cumprir, porque o Senhor não muda, o Senhor as vai cumprir, porque o Senhor não falha. Ó Deus, enche o nosso coração, não com promessas humanas, não com promessas falsas, não com promessas falhas, mas com promessas da tua palavra. Por isso, ó Deus, visita cada lar, cada família nesta noite, e sobre eles derrama da tua graça e da confiança do Senhor, porque passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais hão de passar. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, aumenta a nossa fé. Nós oramos agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto a igreja ainda está orando, eu quero fazer uma pergunta. Quem sabe alguém aqui nesta noite
Alguém no sistema de comunicação que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer confiar na promessa de Deus, que quer sair daqui crendo que o Senhor tem promessas para a sua vida e que nele todas as promessas se cumprem e que não há maldição hereditária sobre a sua vida, não vale encantamento, porque vale a promessa de Deus. Nessa noite você pode sair daqui, você pode na sua casa ter um momento de encontro com o Senhor. Se você está em casa, escreva no chat o seu nome. Eu recebo Jesus, eu recebo as promessas do Senhor. Mas se você está aqui no auditório, onde você está, você levante sua mão e nós vamos orar por você. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer receber esse Deus imutável, infalível, que quer receber esse Jesus que veio no Natal por promessa de Deus para a sua vida. Se você está aqui nesta noite e quer entregar a sua vida a Jesus, que quer assumir um compromisso com Ele, onde você está, levante sua mão até que eu veja e nós vamos orar por você. A Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Jesus quer celebrar um Natal diferente com você, um Natal especial, um Natal em que Jesus vai transformar a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e do que pedimos. Alguém nessa noite, nós não vamos insistir, mas se você quer fazê-lo, onde você está, levante sua mão. Quem sabe afastado do Senhor, longe dEle, mas essa noite é noite de reencontro, porque Ele é teu Pai, Ele nunca esqueceu de você, Ele está à porta, Ele está à estrada, esperando que você entregue a sua vida a Ele. Alguém nessa noite, levante sua mão e nós vamos orar. Ó Deus, nós queremos te dar graças pelo preço que o Senhor pagou para a nossa salvação. Nós queremos te render honras e louvores, porque o sacrifício do Senhor nos trouxe a salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e por tuas pisaduras nós fomos sarados. Agora, quando vamos mais uma vez celebrar a ceia do Senhor, abençoa-nos, ó Deus, a fim de que possamos lembrar que a nossa salvação para nós foi de graça, mas custou o sangue do teu Filho vertido na cruz do Calvário. Que nós possamos viver para valer a pena o sacrifício que o Senhor fez por nós. Enche o nosso coração, Senhor, de gratidão por termos sido alcançados pelo Senhor, porque se não fosse o Senhor, aqui nós não estaríamos. Perdoa, pois, os nossos pecados, aumenta a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.